Irmãos, Shabbat Shalom. Hoje é Mehubarot, que nós falamos, né, em hebraico. Mehubarot é quando nós estudamos duas porções em uma. Hoje nós vamos estudar a Parashá Berá, que significa no monte, que corresponde a Levítico 25:1 e vai até Levítico 26:2, e a Parashá Bechukotai, que significa conforme meus regulamentos, que corresponde a Levítico 26:3 e vai até o final do capítulo e, consequentemente, ao final do livro, Levítico 27:34. Então, Mehubarot, estudamos as duas últimas porções do livro de Vaikra, o livro dos chamados, que popularmente é conhecido como Levítico. Então, hoje, nós concluímos o terceiro livro da Torá, um livro importantíssimo. No estudo da Parashá Vaikra, a primeira porção que dá o nome a este livro, nós falamos por que o servo e a serva de Deus têm que estudar esse livro. Um livro que ele é muito desprezado. Pode ligar. Misericórdia. Um livro que é muito desprezado hoje no meio do povo de Deus. Então, toda a conclusão do livro, nós pronunciamos uma frase que diz Hazak, Hazak, Venit, Hazek, que significa seja forte e sejamos fortalecidos. Que espiritualmente nós possamos sair deste livro, da conclusão deste livro, mais fortes. E nós, estando mais fortes, nós seremos fortalecidos, seremos uma fortaleza no Senhor. Então, hoje nós vamos estudar as duas últimas porções do livro de Levítico. E são porções curtas. Se você pega a Parashá Berá, um capítulo apenas. Você pega a Parashá Bechukotai, são 2 capítulos, então nós temos 2 porções, mas 3 capítulos apenas. Contudo, são porções densas, profundas, com revelações fantásticas. São revelações fantásticas que nós temos aqui nesses 3 capítulos que nós vamos discorrer aqui hoje. Então, vamos começar pela Parashá Berá. Parashá Berá, que Levítico capítulo 25. Se você não está com posse da sua Bíblia, eu peço que você pegue ela, pegue aí a sua agenda, o seu caderno, para que você venha fazer as suas anotações, para que não venha esquecer. Parashá Berá, ela vai falar de 2 mandamentos muito interessantes, e mandamentos que se aplicam,
que só pode ser vivido na terra de Israel. O primeiro mandamento é o mandamento da Shemitah, que é conhecido em hebraico Shemitah, que para nós é traduzido como o ano sabático. Tem muita gente que tem o privilégio de tirar um ano sabático, né? E o Eterno deu esse mandamento para o povo de Israel, para eles trabalharem a terra durante 6 anos e que no 7º ano a terra não ia ser lavrada, não ia receber semeadura, ela iria descansar. E esse mandamento em hebraico se chama Shemitah. E isso era feito, né? A cada 6 anos, o 7º ano era ano de Shemitah. E quando completavam 49 anos, né? E dentro desses anos tinham o ano de Shemitah. No 50º ano, no ano 50, acontecia um outro evento conhecido como jubileu. Em hebraico se chama Yovel, que além da terra descansar, aqueles que se empobreceram, eles tiveram que desfazer das suas propriedades ou tiveram que se vender, né? Tiveram que prestar serviço para pagar a sua dívida, como um serviçal, vamos usar esse termo, porque normalmente na nossa Bíblia é usado o termo escravo. Só que aqui vale pontuar, porque quando nós falamos sobre escravo, principalmente nós que vivemos aqui no Brasil, a gente tem a mente escravo os negros, os africanos que vieram para cá, principalmente aqui nas Minas Gerais, trabalhar nas minas ou trabalhar nas grandes fazendas. Mas o que a Bíblia chama de escravo, dependendo da versão, nada mais é do que um serviçal, nada mais é do que um serviço comunitário. A pessoa não tinha como pagar a dívida, ela pagava a dívida servindo ao seu devedor. Ele prestava serviços. E o Eterno, ele tanto regulamentou essa situação, porque tem muita gente que questiona, e aqui eu peço a atenção dos irmãos, principalmente pessoas que se denominam ateus, eles falam, olha, o Deus de vocês apoiou a escravidão. Olha só, essa é uma frase forte. Na verdade, Deus nunca apoiou a escravidão. A escravidão existia, a escravidão ela se desenvolve após a queda do homem. Após o homem perder o vínculo com o Eterno e com a essência do Eterno, começam o caos social, e um desses caos
é escravidão. E aí, o que o Eterno faz? Ele regulamenta algo que já existia, que era escravidão. E eram tantos mandamentos, e são tantos mandamentos na Torá escrita e na Torá oral, que existe uma frase judaica que diz que quando uma pessoa adquiria um escravo, ela adquiria para si um patrão. Porque o Eterno colocou vários direitos para aquele que se tornava um serviçal, um servo, para pagar as dívidas. Um dos exemplos que eu posso citar aqui é que se o senhor daquele serviçal, se agredisse ele e quebrasse um dente, que seja, ele sairia forro, ele sairia livre. Porque o seu senhor o espancou, o agrediu e causou danos físicos a ele. Totalmente contrário com aquilo que acontecia aqui no Brasil, por exemplo. Aqui o escravo, ele era simplesmente uma propriedade, em que o senhor podia matá-lo ou não, que poderia abusá-lo dele, espancá-lo, e ficaria por isso mesmo, porque aquele escravo era sua propriedade. Então, são coisas totalmente distintas. Aquilo que nós lemos na Parashá Berrar, do que aquilo que nós conhecemos através da história da escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Então, pegue a sua Bíblia aí, Levítico 25, olha o que diz o texto. Adonai falou a Moshe no Monte Sinai, ele disse, fale ao povo de Israel, quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra deverá guardar um descanso de Shabat para Adonai. Não está aqui no script, mas vale a pena a gente mencionar isso devido ao contexto que nós estamos vivendo hoje. Os irmãos que estão antenados, estão atualizados com as notícias, sabem muito bem o que está acontecendo ali no Oriente Médio, principalmente ali em Israel, na região ali de Gaza, os palestinos, os terroristas, né? Deixa eu me corrigir aqui, os terroristas estão mandando mísseis contra civis israelenses. Porque eles alegam que Israel não tem direito àquelas terras. Então vamos ler o texto sagrado de novo. Fale ao povo de Israel. Versículo 2. Quando entrarem na terra que eu dou a vocês, então o Eterno deu essa terra ao povo de Israel. E ponto final. Os rabinos ensinam até algo muito interessante, porque a história do povo de Israel não começa com a saída do Egito, né? O livro sagrado não começa com a saída do povo de Israel do Egito, nem começa com a história do primeiro patriarca, Abraão, mas começa com a criação do mundo. Por quê? E aí os rabinos vão explicar que o Eterno, em Gênesis, ele começa o livro sagrado explicando a criação do mundo e o colocando como criador dos céus e da terra, para justamente não acontecer o que os terroristas estão alegando. O Eterno narra que ele criou toda a terra. A terra é dele.
e ele dá a porção a cada povo segundo o querer dele. E a terra aonde Israel está situado hoje, quem deu aquela terra para a nação de Israel foi o próprio Deus. E é o que nós acabamos de ler aqui. Mas vamos voltar para o mandamento de Shemitah, o ano sabático. Fale ao povo de Israel, quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra deverá guardar um descanso de Shabat para Adonai. Semeie o campo durante 6 anos. Durante 6 anos podem suas vinhas e juntem sua produção. No 7º ano, porém, haverá um descanso de Shabat absoluto na terra. Um Shabat para Adonai. Não semeie o campo e nem podem as vinhas. Não colha o que cresce sozinho das sementes deixadas por vocês na colheita anterior e não recolham as uvas da vinha não podada. Será um ano de descanso absoluto para a terra. Versículo 6, no entanto, o que a terra produzir durante o ano de Shabat, o ano sabático, será alimento para todos vocês. Você, seu servo, sua serva, seu empregado, para quem vive perto de você, e aqui o Eterno inclui até os animais, seu gado e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir será usado como alimento. Então, aqui nós temos um mandamento conhecido em hebraico como Shemitah. Os irmãos que frequentaram mais a área rural, têm tios, avós, parentes, familiares na roça, talvez já presenciaram algo semelhante a isso. E aqui, quando eu leio esse texto, eu me recordo do meu tempo de criança, quando meu pai tinha uma chácarazinha e ele plantava capim para o gado, separava, dividia o terreno dele e plantava. E aí depois ele deixava a terra descansar, falava, não, agora eu não vou plantar, a terra precisa descansar, e plantava no outro. Então, eu acredito que algum irmão, alguma irmã, talvez também tenha presenciado isso, já visto, ouvido isso acontecer. Mas eu presenciei isso através do meu pai. Então, os antigos, ou aqueles que estão mais acostumados a mexer com a terra, sabem que a terra precisa de descansar para produzir mais. Então, não é só o ser humano que precisa descansar. A terra também precisa descansar. Os animais precisam descansar, principalmente os animais de carga. Então, o Shabat é um descanso para todos, tanto para o ser humano quanto para a terra que Deus criou. E após o Eterno dar esse mandamento de Shemitah, ele vai dar o mandamento de Yovel do jubileu, né? Esse nome é muito famoso, né? Principalmente em Minas Gerais. Existem várias cidades, várias comunidades que comemoram o jubileu, né? Não o jubileu bíblico, né? Mas festas comerciais, religiosas, que ganharam o nome de jubileu. E nós temos um famoso aqui próximo a nós, né, que é o de Congonhas. Congonhas tem o tal do jubileu, onde muita gente sai de vários lugares para ir lá comprar coisas baratas, né? Então você vê que foge demais daquilo que o Eterno propôs.
Então vamos para o mandamento do jubileu, Yovel, em hebraico. Versículo 8. Contem 7 Shabbatot de anos, ou seja, 7 sábados de anos. 7 vezes 7 anos, isto é, 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur, soem o toque do shofar. Soem o shofar em toda a sua terra. E consagrem o 50º ano, o ano 50, anunciando a liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Será o Yovel para vocês. Cada um volte para a terra de sua propriedade, a sua família. Esse 50º ano será um Yovel para vocês. Nesse ano não semeiem, nem colham o que cresce sozinho, nem juntem as uvas de vinhas podadas. Trata-se do Yovel. Ele será sagrado para vocês. Tudo o que os campos produzirem alimentará a todos. No ano de Yovel, cada um de vocês voltará à terra que lhe pertence. Então, aqui nós temos o mandamento do Yovel, do jubileu. Irmãos, parecem mandamentos nada a ver, sem sentido, para nós que somos leigos. Mas existe uma profundidade e uma complexidade tremenda aqui. Se você fala desse mandamento para um agrônomo, ele vai ficar maravilhado, porque ele vai entender a mente do Eterno e vai entender como que o Eterno ensinou o homem a cuidar da terra e como fazê-la produzir mais. Quando você vai para o Yovel, o jubileu, aqueles sociólogos, economistas, vão ficar maravilhados. Eu tenho um amigo economista e eu falei com ele para estudar essa paraxá, porque é simplesmente fantástico isso aqui. Há mais de 3.500 anos atrás, o Eterno instituir isso aqui na terra de Israel é simplesmente fantástico. Porque alguém pode perguntar, qual que é o modelo de governo da Torá? É capitalismo? É comunismo? É socialismo? Qual que é o sistema de governo que o Eterno instituiu na terra de Israel? Então, a expressão correta não seria essa, mas é como se fosse um socialismo de mercado. Ou seja, a Torá aqui, ela extrai o melhor de ambos os modelos. Tanto o capitalismo, que você vê que existe propriedade privada, então isso é capitalismo, no socialismo, no comunismo não tem isso. Você vê que as pessoas comprando, vendendo, negociando, você vê o livre mercado. Mas você vê também, mesmo existindo o capitalismo aqui, o Estado, ou seja, o Eterno, fazendo intervenções periódicas nesse sistema econômico.
Por exemplo, a pessoa empobrecia e vendia sua propriedade, no Iovel, no jubileu, ela voltava para a sua propriedade, as dívidas eram perdoadas depois de 50 anos, e se ela não estivesse viva, a família dela voltava para a propriedade. Então, há uma intervenção aqui, que antes era divina, hoje nós podemos chamar uma intervenção do Estado. Então, a Torá, ela extrai o melhor de ambos os modelos. Porque quando você vai... Por que tem muita gente hoje adepta ao socialismo, ao comunismo? Existe coisa boa lá. A gente sabe que aqueles que propõem, eles não fazem de fato aquilo que eles propõem. Mas o modelo é interessante. Então, o que a Torá faz? Ela extrai o melhor de ambos os modelos. Tanto do capitalismo, ela deixa o livre mercado, a pessoa vender, enriquecer, progredir, avançar, adquirir, só que de tempo em tempo, ou seja, de 50 em 50 anos, o Eterno intervia, fazia uma intervenção. Hoje seria como se o Estado fizesse uma intervenção e voltasse com as coisas para o lugar. Isso era possível em Israel porque cada tribo ela ficava em uma determinada região. E ali tinham tribos, famílias, então ficava fácil de saber. Aquela propriedade pertencia à família tal e assim por diante. Então isso aqui é simplesmente fantástico. Pessoas que estudam sociologia, economia, poderiam defender aqui a sua monografia, o seu artigo científico, a sua tese, aqui desse texto. Segue aí uma sugestão. Então, só para os irmãos verem a complexidade que existe aqui nesse capítulo. E como que era o sistema de governo da Torá. É simplesmente fantástico. Então, o Rabino Mateus chama isso aqui até de capitalismo caché. Tá? Então, é muito interessante. É um capitalismo que sofre intervenções periódicas do Estado. Seria isso. Tá? Então, esse era o sistema de governo do Eterno, é o sistema de governo estabelecido pela Torá. Tá. Tem algo muito interessante também que eu gostaria de compartilhar com os irmãos da Parashá Berá. Principalmente o Yovel, o jubileu, existe um argumento teológico que quando Yeshua veio, era ano de Yovel, era ano de jubileu. Interessante, né? É aqui, irmãos, que eu sempre friso algo. A igreja cristã, hoje, ela perde demais em não conhecer a sua raiz, a sua essência, que é judaica. Porque quando eu descubro, quando eu entendo que a Brit Hadashah, os escritos da Nova Aliança, conhecido normalmente como Novo Testamento, foram escritos por judeus, com a mentalidade judaica, para um público judeu, quando eu entendo que toda a Bíblia ela foi escrita por judeus e para os judeus, e quando eu estudo a cultura, o modo de pensar, eu sou muito mais enriquecido e sou muito mais abençoado. Então, se uma pessoa me pergunta ou te perguntar qual é a vantagem de estudar as escrituras no seu contexto original,
Você vai responder para ele ou para ela. Você é muito mais enriquecido quando você estuda as Escrituras no seu contexto original. Você é muito mais abençoado. Sua visão é muito mais ampliada. Então, quando nós estudamos essa paraxá, essas parashot, né, que é a paraxá Berá, Berrar e a paraxá Berrucotai. E eu entendo que Yeshua veio nessa época, eu vou entender demais e com muito maior profundidade aquilo que Yeshua ensinou, tá? E algo muito interessante, principalmente o mandamento do jubileu, quando você estuda o Yovel na cultura judaica, eles atrelam o Yovel ao Messias. Eles falam que o Yovel está associado ao Messias. Isso é fantástico. E aí nós vamos ver isso. E de fato o Yovel, o jubileu, estava e está associado ao Messias. E parte da tradição judaica defende que o Messias ele vem no Yovel, no ano do jubileu. Olha que interessante. Tanto que o Sir Isaac Newton fez o cálculo do dia do Senhor, ele fez o cálculo dele calculando pelos anos de jubileu, sabia disso? E aqui para polemizar, o cálculo de Isaac Newton para a vinda do Senhor é 2037. E olha que interessante, o último jubileu, olha como é que eu sou privilegiado, foi em 1987, o ano que eu nasci, 1987, 1988. Olha que interessante. E o próximo Yovel, jubileu, vai ser 2037 e 2038. Olha que interessante. E se Isaac Newton tiver certo, é algo interessante, né? Que eles estão aí com a agenda 2030. Então, a gente joga 7 anos da grande tribulação, 2037. Isso aí é só uma curiosidade, tá, irmãos? Mas vamos prosseguir. É só para os irmãos verem como que o jubileu ele está associado ao Messias e à vinda do Messias, tá? O próprio Isaac Newton, sabendo disso, ele calcula a volta do Senhor calculando pelos jubileus. Olha que interessante. E por que vamos para entender o ensinamento de Yeshua, partindo do princípio que quando Yeshua veio, era ano de jubileu, tá? Primeiro ponto, que é super interessante, pegando o Shemitah e o Yovel, o ano sabático e o jubileu, Deus ele promete uma bênção para o povo de Israel aguardar esse mandamento. Porque pensa, no 7º ano não podia plantar. Era o descanso da terra. E aí, no 8º ano, preparava a terra e plantava. A colheita só ia vir no 9º ano.
E aí, o que o Eterno fazia? No sexto ano, ele enviava uma bênção, uma prosperidade que iria suprir o sétimo ano e o oitavo ano, até chegar à colheita do nono ano. Vamos dizer assim. Abra sua Bíblia, pegue aí sua Bíblia e anote Levítico 25, versículo 20 e 21. Aqui eu já vou te dar uma pérola. Levítico 25, 20 e 21. Se perguntarem, se não nos é permitido semear, nem colher o que a terra produz, o que comeremos no sétimo ano? Aí o Eterno responde: enviarei minha bênção, a minha brachá, sobre vocês no sexto ano, para que a terra produza pelos 3 anos. Semeiem no oitavo e comerão do produto antigo estocado até o nono ano, isto é, até vir a produção do oitavo. Comam o alimento antigo estocado. Uau, fantástico, fantástico. Isso é fantástico. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Então, quem guarda esse mandamento, o Eterno envia a bênção dele, irmãos. Você está entendendo isso? É porque foge à lógica. É necessário, sim, algo sobrenatural acontecer para que seja possível guardar esse mandamento. E o Eterno sabia disso. Por isso que ele falou, olha, humanamente, naturalmente, as coisas naturais não fluem assim, mas eu vou enviar a minha bênção. É fantástico isso aqui. E isso aplica-se à nossa vida, irmãos. Quando você assume um compromisso com o Eterno, olha, Eterno, eu vou guardar os seus mandamentos. Eterno, eu vou viver os seus mandamentos. Eterno, e pode ser que no eu viver os seus mandamentos, naturalmente, eu vou ter umas perdas. Mas, meus irmãos, com o Eterno, quando você serve ao Eterno, não existe perda, só existe ganho. Servir ao Eterno jamais é perda. Depois dá um Google aí, existe uma loja de artigos eletrônicos mais famosa do mundo, me parece que nos Estados Unidos, depois eu vou dar essa informação mais precisa para vocês, que eles não abrem no Shabat. E é a empresa mais próspera e rica do mundo. Ou seja, irmãos, com o Eterno não tem perda. Tem um pastor, eu já até fiz um post da frase dele, porque ele trabalha no meio econômico e ele aprendeu o segredo do Shabat quando ele descobriu que os homens mais prósperos é aqueles que guardavam o Shabat nas vidas deles. Porque a gente, com a mente capitalista ocidental, vai falar, nossa, mas se eu parar um dia, nossa, se eu deixar de malhar um dia, nossa, se eu deixar de caminhar um dia, vai comprometer toda mentira satânica. Eu enviarei a minha bênção, diz o Eterno. Isso é fantástico. Eu quero, enquanto eu ministrava isso, eu lembrava de outro ensinamento
que eu já compartilhei aqui na congregação, sobre Abraão, as bênçãos que Deus promete a Abraão quando ele dá o mandamento de lechá para Abraão. Sai por ti mesmo. Sai, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Deus promete. O quê? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 12. Versículo 2. Farei de você uma grande nação. Primeira bênção. E eu o abençoarei. A bênção aí. Segunda promessa. Terceiro, engrandecerei o seu nome. O Eterno, ao dar o ler-lerá para Abraão, Deus queria fazer de Abraão um nômade. E ser um nômade, na época de Abraão, prejudicaria ele em 3 fatores. Dificultaria a sua procriação. É difícil procriar no meio nômade. E aí o Eterno diz: olha minha bênção, farei de você uma grande nação. É difícil prosperar sendo nômade. E aí o Eterno diz: e eu o abençoarei. E dificilmente um nômade é famoso, tem nome na terra. Aí o Eterno diz: engrandecerei o seu nome. O que eu aprendo disso, irmãos? Quando eu obedeço ao Eterno, não existe perda, só existe ganho. É bênção. O Eterno envia a bênção dele. Você só tem a ganhar quando obedece ao Eterno, quando obedece à palavra do Eterno, quando anda seguindo a instrução do Eterno, os mandamentos do Eterno. Você só tende a ganhar e a prosperar. Mas vamos voltar para o texto. Volta lá. Levítico 25. Olha só. O Eterno, no versículo 20 do capítulo 25, ele diz: se perguntarem se não nos é permitido semear, nem colher o que a terra produz, que comeremos? Lembra de algum ensinamento de Yeshua? Falando: olha, não faça como aqueles que não servem ao Eterno. Não faça com os gentios que questionam. Que comeremos? Que vestiremos? Versículo 21. Enviarei a minha bênção. Lembrou de algum ensinamento de Yeshua aí? Viu como é que Yeshua veio no ano do jubileu? Vamos lá. Mateus 6. Isso é fantástico, irmãos. É por isso que eu falo, a igreja perde demais, deixa de ser abençoada demais, quando ela não estuda a Escritura no seu contexto original, que é o contexto judaico. Foi uma perda de identidade, de propriedade, mas Yeshua veio para nos restituir isso. Mateus capítulo 6. Versículo 25. Olha só o que Yeshua ensinou. Era ano do jubileu. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem com a própria vida, o que vão comer ou beber, nem com seu corpo o que vestirão. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Aí Yeshua dá um exemplo fantástico. Confia no Eterno. Olhem para os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, seu Pai Celestial os alimenta. E aqui ele dá um princípio de calvaome, do menor para o maior. Olha o que ele diz: vocês não possuem mais valor que eles?
Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à sua própria vida? E por que ficam ansiosos? Olha a doença do século, ansiedade. E por que ficam ansiosos pelo que vestir? Pensem nos campos de íris silvestres, e em quem como crescem. Eles não trabalham nem tecem fios. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Shilomó, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se de maneira tão bela quanto uma delas. Os lírios silvestres. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã se vai lançada em um forno, não vestirá muito mais a vocês? Quão pouca confiança vocês têm. Portanto, não fiquem ansiosos. Comunidade, não caia nessa armadilha de Hasatã, a doença do século, síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando: o que comeremos? O que beberemos? Ou como nos vestiremos? Porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial é Pai, gente. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. É por isso que o Eterno falou: olha, eu sei, foge o natural. Eu sei que não dá para guardar esse mandamento de forma natural, é por isso que eu me comprometo com vocês, eu enviarei a minha bênção. É o que Yeshua diz aqui, olha, seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com amanhã, o amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui tissarrut suficiente. Amém, irmãos? Então, essa é uma pérola de Yeshua e que embaseia que Yeshua veio no ano de Yobel, no ano de jubileu. Outro texto que nos dá essa base é Lucas 4. Vamos lá. Fantástico esse texto. Lucas 4. Abre a sua Bíblia em Lucas 4. Depois os irmãos fazem um favor para mim, dá uma conferida no post que a Camila fez. Não precisa ficar preocupada não, Camila, não tem nada de errado lá. Mas a Haftará que a Camila colocou está em Jeremias 32, 6 a 27. A Haftará dessa porção. Ambas as porções, a Haftará está em Jeremias. Lembra que eu disse que a igreja perde demais em não conhecer as suas raízes judaicas? Ela deixa demais de ser abençoada, de pegar o fim, de pegar a essência, a profundidade dos ensinamentos de Yeshua, dos apóstolos. Existiu no século I, anote aí para depois você pesquisar, é chamado de Concílio de Yavne. Foi no século I. Por que houve esse concílio? Foi um concílio judaico, tá? Concílio de Yavne, porque eles, é conhecido assim porque eles fizeram na cidade de Yavne. Com o crescimento do movimento nazareno,
dos seguidores de Yeshua de Nazaré, eles fizeram o mesmo que o movimento contra a reforma fez. A gente tem que dificultar as coisas. Então, houve um distanciamento da igreja das suas raízes judaicas por culpa de líderes da própria igreja. Líderes esses gentios que quiseram desvincular das suas raízes que são judaicas. Isso é um fato histórico. Mas houve em contrapartida também um forçar da barra judaico. Os judeus também forçaram esse desligamento. Dificultaram principalmente para o povo judeu também se voltar para Yeshua e para reconhecê-lo como o Messias. E uma das coisas que eles fizeram no concílio de Avni, as Haftarot, eles mudaram algumas Haftarot, algumas porções dos profetas. Haftará significa literalmente conclusão. Se lia-se um texto da Torá e atrelava esse texto da Torá a um texto dos profetas ou dos escritos. E aí no concílio de Avni, eles mudaram algumas Haftarot, alguns textos de conclusão. E um dos textos que eles mudaram foi o de Isaías 61, que muito provavelmente era a Haftará dessa porção, que é a Haftará que Yeshua leu na sinagoga onde ele nasceu, na cidade de Nazaré. Vamos lá para Lucas 4, então? Porque o que Yeshua leu foi Isaías 61. E hoje nós não temos nenhuma porção com essa Haftará que ele leu. Então, a explicação para isso é o concílio de Avni, no século I. Ok? Vamos lá para Lucas 4, versículo 16. Olha que fantástico. Yeshua foi a Nazaré, a Nazaré, onde havia sido criado. E no Shabat se dirigiu à sinagoga como de costume. Então, o costume de Yeshua era de ir à congregação ao Shabat, no Shabat, tá? Para estudar a Torá. Mas vamos lá. Levantou-se para ler. E foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías. Olha lá, foi-lhe dado o rolo. Está aqui a Haftará de hoje. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito de Adonai está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Por que anunciar boas novas aos pobres? Ei, a boa notícia chegou. Você que o Eterno permitiu cair na pobreza. Chegou o ano de Yovel. Chegou o ano de jubileu. As suas dívidas foram pagas. As suas dívidas foram perdoadas. O Goel, o resgatador, apareceu. Isso ao som de chofar e ao grito de liberdade. Vamos lá. Portanto, ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar, olha só, liberdade
aos presos e recuperar a visão dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai. Depois de fechar o rolo e devolvê-lo ao Shamash, ao diácono, ele se sentou. Os olhos de todos os presentes na sinagoga estavam fitos nele. Ele começou a falar-lhes: hoje, como vocês ouviram a leitura, esta passagem do Taná foi cumprida. Uau! Fantástico! Agora eu consigo atrelar esse texto ao Iovel, ao jubileu. Quer mais uma pérola? Então tome. Ele leu Isaías 61, 1 e 2. Qual é a pérola, pastor? Ele não leu Isaías 61, 1 e 2 todo, não. Ele parou na metade do versículo. Ele não concluiu o versículo. Vamos lá para Isaías 61? Quem está comigo? Vamos lá. Abriu aí sua Bíblia? Isaías 61. Isaías 61 diz assim: o Espírito de Adonai Elohim está sobre mim, pois Adonai ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos, para dar luz aos presos nas trevas, para proclamar o ano do favor de Adonai. Yeshua parou aqui. E qual que é o final do versículo? E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os pranteadores. E o dia da vingança de nosso Deus, para confortar todos os que choram. O dia da vingança. Que dia da vingança é esse? É o dia do Senhor, irmãos. É a vinda de Yeshua. Viu aqui? Consolar os que pranteiam, confortar os que choram. Lembra do sermão de Yeshua? O sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O dia da vingança é a segunda vinda de Yeshua. E que época que ele vem? Se na primeira vinda ele veio no Iovel, no jubileu, na segunda vinda ele vai vir no jubileu. Quando você estuda a tradição judaica, o Iovel, o jubileu, está associado ao Messias. Mateus. Está vendo como que o ensinamento de Yeshua está carregado de ensinamento do jubileu? Olha o sermão do monte de Yeshua, Mateus capítulo 5, versículo 3. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Aqui Mateus usa os pobres em espírito, que eu já ensinei na congregação, aqueles que se curvam ao Espírito de Deus, mas Lucas vai usar pobre mesmo. Por quê? Porque é o ano de Iovel, quando as dívidas são perdoadas. Olha o que diz o sermão da montanha: quão abençoados são os que pranteiam, porque eles serão
confortados. Quão abençoados são os pacificadores, porque herdarão a terra. Quão abençoados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Isso aqui vai acontecer na segunda vinda de Yeshua. Alguns irmãos tiveram o privilégio de conhecer o testemunho da nossa irmã Cirisha, e o testemunho dela me trouxe à memória algo que eu preciso apresentar mais para a nossa congregação, para a nossa comunidade, que é a igreja perseguida. Hoje, irmãos, muitos choram para servir Yeshua. Nós aqui no Brasil, especificamente aqui em Mariana, nós somos livres. Hoje nós somos livres para vir ao culto à noite, mas muitos seguidores de Yeshua não têm liberdade de culto. Eles não podem cultuar. Alguns, irmãos, não podem nem sequer ter a Bíblia. A Bíblia já é um livro proibido para eles. Muitos hoje são mortos, outros ficam deficientes por causa das agressões que recebem, simplesmente porque servem Yeshua. Existe uma parte do corpo de Cristo, existe uma parte da igreja que hoje chora, que hoje pranteia, que hoje tem sede de justiça, porque isso não é justo. Eles não podem ter sua liberdade de culto e servir e adorar quem eles querem. Isso foi tirado deles. Então, comunidade, vamos zelar e vamos aproveitar mais a liberdade que nós temos. Vamos chegar no culto na hora certa. Quando estivermos dentro da congregação, vamos ter reverência na hora da oração, na hora da leitura da palavra, na hora que a palavra estiver sendo ministrada, na hora que o nosso irmão estiver falando, vamos respeitá-lo, vamos ouvi-lo, vamos ter mais reverência dentro da congregação, vamos ter mais compromisso e mais zelo com as coisas do eterno, porque muitos gostariam de ter o que a gente tem aqui e não podem ter. E eu digo mais, muitos gostariam de receber esse ensinamento que nós estamos recebendo aqui, irmãos, e infelizmente não tem. Infelizmente não tem. Era para estarmos todos aqui, né? Claro, aqueles que podem. Então a gente precisa conhecer uma parte do corpo de Cristo. Eu comecei já a apresentar, eu já apresentei um pouco para alguns irmãos que vieram, quando eu apresentei a igreja perseguida. Mas o dia da vingança vem. E esse dia da vingança é o dia do Senhor, que é terrível, como narra os profetas, que é terrível, como narra o livro de Apocalipse. E aí eu temo por aqueles que vão tentar servir ao Eterno por medo, mas não vão ter o selo do Eterno e, infelizmente, vão ser ceifados. Então, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Então, vamos voltar para o texto. Vamos lá para Levítico, porque é o que eu falei para os irmãos, esse livro ele é fantástico. Essa paraxá ela é fantástica. Levítico 25, o versículo 9 e 10, eu gostaria de ler de novo com vocês, que eu quero frisar algumas palavras-chave aqui para ficar bem impresso na nossa mente. Levítico 25, 9 e 10 diz assim: então, no 10º dia
do 7º mês, que é o quê? O Yom Kippur. Então, o Yovel, ele acontece no 10º dia do 7º mês, que é a festa de Yom Kippur. E no Yom Kippur vai ter o quê? Soem o toque do shofar. Olha que interessante. Soem o shofar em toda a sua terra. E consagrem o 50º ano, anunciando o quê? A liberdade por toda a terra, a todos os seus habitantes. Será o Yovel para vocês. Cada um volte para a terra de sua propriedade, a sua família. Olha que interessante. E a gente que tem o privilégio de celebrar as festas bíblicas, as Moedim do Eterno, os tempos determinados, a gente estamos passando agora por festas que apontaram para a primeira vinda de Yeshua. E a gente sabe que ao comemorarmos as festas do fim do ano, o Yom Teruah, a festa das trombetas, Yom Kippur, o dia do perdão, e Sukkot, tabernáculos, apontam para a segunda vinda de Yeshua. Então, se eu quero aprender mais sobre a segunda vinda de Yeshua, é o que eu sempre friso: celebre Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Celebre trombetas, dia do perdão e tabernáculos, porque elas apontam para a segunda vinda de Yeshua. Yeshua vai cumprir essas festas na sua segunda vinda, assim como ele cumpriu as primeiras festas Pessa, Primícias e Shavuot na sua primeira vinda, tá? Olha que interessante. Então, tá vendo como, só para a gente entender como que o Yovel está associado ao Messias, à vinda dele, perceba, vai ser no Yom Kippur, vai ser ao som do shofar, e a gente sabe que Paulo ensinou, Yeshua ensinou em Mateus 24, que ele volta ao som de shofar. E olha só, é anunciado a liberdade, é anunciada a libertação, ou seja, a salvação, o perdão das dívidas, é anunciado o perdão dos pecados. E cada um volte para a sua terra. Isso aqui é arrebatamento. Os judeus hoje não estão espalhados pelo mundo. O que é o arrebatamento? Vai ser o ajuntamento nos ares para voltar para Israel. É o arrebatamento, porque Yeshua vai reinar e governar de lá, como rei de Israel, descendente da tribo de Judá, descendente da raiz de Jessé, descendente do rei Davi. Então, olha só, o que acontece? Toque do shofar, Yom Kippur, perdão das dívidas, liberdade e retorno à terra. Totalmente conectado com a segunda vinda de Yeshua. Anotou aí, então, Levítico 25, 9 e 10. E para a gente terminar, nós temos uma figura fantástica também, que é a figura do Goel. Goel é o resgatador. É a figura do resgatador. Aparece nessa paraxá, e o nosso Goel, o nosso resgatador, aquele que perdoou as nossas dívidas, aquele que restaurou a nossa sorte, é Yeshua HaMashiach. Anote aí, Levítico 25, 25.
Olha o que diz Levítico 25, 25. Isto é, se um de vocês empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo, olha Yeshua aí, o parente mais próximo do povo judeu, pode vir e comprar o que o seu parente vendeu. Esse aí é o goelo. Esse aí é o resgatador. É o parente mais próximo. É o parente mais próximo do homem. É o segundo Adão. É o parente mais próximo do povo judeu. É o leão da tribo de Judá. É o goelo. É o resgatador. Yeshua nos resgatou e pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O nosso parente mais próximo pagou o preço que era nosso, para nos dar a liberdade, para nos devolver a liberdade. Então, isso aí é fantástico. E o Yovel, ele fala do perdão das dívidas, né? Levítico 25, 35. Olha só, anote aí. Perdão das dívidas, Levítico 25, 35. Se um membro de seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, vocês deverão ajudá-lo, como fariam com o estrangeiro ou com o habitante temporário, a fim de que ele continue vivendo com vocês. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Se um membro de seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, vocês deverão ajudá-lo. Isso aqui é que algumas sociedades secretas fazem. Se um empresário quebra, os outros sustentam ele. É por isso que a palavra diz que os filhos das trevas às vezes agem mais prudente do que os filhos da luz, né? Mas isso aqui foi dado ao povo de Deus. Se um membro de seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, vocês deverão ajudá-lo. Isso aqui é tzedakah, irmãos. Tzedakah. O tema do Shemitah, o tema do Yovel, o Yovel é tzedakah, é ajudar o outro. E aí a gente vai ser levado a outro texto, mas vamos pegar aqui primeiro o perdão das dívidas. Versículo 33. Não cobrem juros dele, nem lucrem com ele, mas temam ao seu Deus, para que o seu irmão continue vivendo com vocês. Não cobrem juros deles quando emprestarem dinheiro, nem lucrem com ele quando lhe venderem alimento. Eu sou o Deus de vocês que os tirou da terra do Egito, a fim de dar a vocês terra de Canaã e ser o seu Deus. Então aqui nós temos a proibição de cobrar juros, usura, e o pedido de fazer de tzedakah. Tá? E esse perdão das dívidas, ele está associado com que o Senhor Yeshua ensinou. Existe outro texto na Torá que também fala do Yovel.
e também fala do jubileu. Anote aí e abra sua Bíblia em Deuteronômio 15. Versículo 4, olha só. Assim não haverá necessitado entre vocês, mas Adonai com certeza os abençoará na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês como herança para possuir. E aí o versículo 7 diz assim: se alguém entre vocês estiver necessitado, um de seus irmãos, em qualquer uma das cidades da terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês, não endureça o coração, nem fechem a mão sem contribuir para o irmão necessitado. Não abram a mão para ele e emprestem o suficiente. Não. Abram a mão para ele e lhe emprestem o suficiente para suprir suas necessidades e capacitá-lo para obter o que deseja. Evitem que o seu coração se distraia com um pensamento mesquinho por causa da aproximação do 7º ano, o ano de Shemitah, e vocês se tornem avarentos para com o irmão necessitado e não lhe deem nada, pois ele poderá clamar a Adonai contra você, e isso se tornará seu pecado. Olha o que o Eterno está dizendo aqui em Devarim 15, Levítico 15, 7 a 9. Eu não vou emprestar, não, para ele, porque vai chegar o Shemitah e eu vou ter que perdoar a dívida dele. Aí o Eterno falou: para com esse pensamento mesquinho, porque se você fechar a mão, se você fechar o coração e não contribuir, isso aí vai tornar pecado. Ele vai clamar pedindo socorro ao Eterno e você não ajudou, e isso vai tornar pecado para você. Então não fica pensando, não vou emprestar não, porque o Shemitah, o ano sabático tá chegando e eu vou ter que perdoar a dívida dele. É nesse contexto, e aqui eu lembro do meu pai na fé, professor Josué, pastor Josué, que sempre nos ensinou que Mateus, capítulo 6, Yeshua estava falando de perdão de dívida mesmo, de dinheiro. E quando eu entendo que Yeshua veio no Yovel, que ele veio no jubileu, aí que eu entendo mais ainda. Mateus 6, 12. Anote aí, Mateus 6,12, né? Todo mundo sabe o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é Shemitah. Eu não só tenho que perdoar as ofensas, eu não só tenho que perdoar as agressões, as mágoas, mas eu tenho que perdoar também os prejuízos, as dívidas do meu semelhante, tá? Então, Mateus 6,12 também traz esse princípio. E lembra que eu falei que o tema do Shemitah é a tzedakah? É ajudar o outro? Nós acabamos de ler aqui, né? Se o irmão seu está precisando, ajuda. Olha o que Yeshua está ensinando em Mateus 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar também seus atos de tzedakah diante das pessoas para serem vistos por elas. Faz nos bastidores, irmão. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa
do Pai Celestial. Portanto, quando você fizer tzedaká, não anuncie com trombetas. Eu já expliquei isso aqui na igreja. Para obter o louvor das pessoas, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sim, eu lhes garanto que já receberam a sua recompensa, ou seja, já tiveram seu holofote. Mas, quando você fizer tzedaká, não permita que a mão esquerda saiba o que faz a direita. Então, sua tzedaká estará em sigilo, e seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Tema da Shemitah, tzedaká. Agora nós estamos entendendo os ensinamentos de Yeshua. Quando a gente associa ao Shemitah e ao Yovel, ao jubileu. Então, irmãos, para a gente concluir, e eu não ficar só na Parashá Berá, eu vou pegar só um versículo da Parashá Berucotai. Então, vamos voltar lá em Levítico. O início da Parashá é Levítico 26:3. Olha a condição aí. Se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas mitzvot, darei a vocês a chuva necessária na estação, a terra dará seu produto e as árvores no campo frutificarão. Se é uma condição, se viverem de acordo com os meus regulamentos. Então, as bênçãos do Eterno são condicionais. A Parashá Berucotai, quando você pega só essa Parashá, ela vai falar, no início dela, sobre as bênçãos para os obedientes, e depois ela vai falar sobre as maldições para os desobedientes. E as maldições, que a partir do versículo 14, diz assim: no entanto, se não ouvirem, se não me ouvirem, e não obedecerem a todas essas mitzvot, aí vem as consequências. A partir do versículo 14 dessa parashá, em hebraico é até conhecido como Torrehá, ou Torrahá, que literalmente significa admoestação. É uma advertência para nós. A obedecer ao Eterno, porque a desobediência traz consequências. E aí, eu até peguei uma frase do comentário da Bíblia, da Torá, da Sefer, que diz: a palavra si estabelece uma interdependência entre o destino de Israel e a sua conduta. Então, há uma conexão, há uma interdependência da minha conduta com o meu destino. E isso, irmãos, não se aplica só à bênção e à maldição. Isso se aplica também à salvação. A salvação também é condicional. É se. Tem condições. Porque se não existisse, todos seriam salvos. É se. É condicional. Então, a minha conduta determina o meu destino.
E não só aqui para Israel, falando da Parashá Berucotai. O si aqui, como é que se chama na nossa língua portuguesa, Camila? Camila, está aí? Me ajude aqui, doutora Camila. Foi arrebatada. Ou às vezes está lá com as meninas. Vamos lá. Quando eu digo que também para a salvação, a minha conduta determina o meu destino, isso pode escandalizar. Tem uma frase que eu sempre cito, e ela é de autoria do rabino messiânico Joseph Shula, que ele diz: eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos por ser salvo. Mas aí ele completa: guardar os mandamentos não me salva, mas não guardá-los me condena. Uau! Guardar os mandamentos não me salva, não me garante salvação, mas não guardá-los me condena, me lança no inferno. Então, a minha conduta determina o meu destino. Porque a porta e o caminho já estão pré-determinados. Se eu entrar pela porta larga e pelo caminho largo, eu sei que isso vai me destinar ao inferno. Mas se eu entro pela porta estreita e ando pelo caminho estreito, que está pré-determinado, o meu destino também já está pré-determinado, que é o reino dos céus. Então, eu não guardo os mandamentos para ser salvo. É por eu ser salvo que eu guardo. A guarda dos mandamentos é o resultado da salvação em mim. A guarda dos mandamentos é o resultado da atuação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo que habita em mim. E aí, eu entendo o que Yeshua ensinou em Mateus 7. Vamos lá, Mateus 7. Mateus 7, 21. Os irmãos dessa casa já estão acostumados já com esse texto. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Olha a condição aí. Essa expressão Senhor, Senhor, toda vez que aparece na Bíblia, eu já ensinei isso, quando o Eterno chama uma pessoa 2 vezes pelo nome, isso é uma expressão de carinho, de intimidade. Olha só que interessante. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não adianta, né? Tem muita gente que fala, né? Esbraveja no microfone. Eu tenho intimidade com Deus. Ele pode falar. É papagaio e fala. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas quem faz, tá vendo? Conduta o que meu Pai deseja. Naquele dia, olha a expressão aqui, muitos me dirão.
Senhor, Senhor, olha a intimidade. Não profetizamos em seu nome? Quem profetiza? É ímpio ou é crente? Em meu nome não expulsamos demônios? Quem expulsa demônios? É ímpio ou crente? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Quem realiza milagre? É ímpio ou é crente? Versículo 23. Então eu lhes direi na cara: nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Praticantes da iniquidade, anomia no grego. Praticantes do que é contra a lei de Deus. Então, meus irmãos, contra fatos não entram argumentos, não tem. Naquele dia muitos me dirão. É por isso que nós temos que pregar a plenos pulmões, com toda a nossa força, a restauração da fé. Aqui está o motivo. Viu, presbítero Brendo? Aqui está o motivo. Para que a gente restaure a fé do máximo de pessoas, para que elas não venham ser reprovadas no dia do Senhor. É esse o meu desafio. É esse o seu desafio. É esse o desafio desta casa, dessa congregação, dessa comunidade. É pregar para o máximo de pessoas, para que eles escapem, para que eles não sejam condenados. Amém? E para concluir, eu vou concluir esse estudo com uma frase que eu aprendi com meu professor, com um dos meus professores, que é o Tzadok Ben-Dere. Ele cita essa frase no estudo dessa porção, uma frase do Baal Shem Tov, que é de uns rabinos mais místicos, né? Espirituais de Israel, o Baal Shem Tov, que diz: o que importa não é quantos mandamentos isoladamente nós cumprimos, mas como e em qual espírito nós cumprimos. Então, isso também é importante. Não importa quantos mandamentos, quantidade, mas como, e aqui fala de kavaná, a intenção do coração, e em qual espírito nós cumprimos. Eu cumpro só para aparecer? Eu deixo de comer comida treife só para falar lá? O irmão não come comida caché, coitado. Eu guardo o Shabat só para virar juiz do outro e falar lá, olha o quebrador de sábado ali. Então, o que importa não é quantos mandamentos isoladamente nós cumprimos, mas como e em qual espírito nós cumprimos. Será que eu guardo o Shabat para honrar o Eterno? O Eterno, eu estou guardando esse Shabat aqui, esse sábado, em honra ao Senhor. Eterno, eu guardo o Shabat porque eu te amo. Será que eu estou guardando a kashrut, as leis alimentares, por amor ao Eterno? Com o propósito de me consagrar mais, de me santificar mais? Ou para ser árbitro? Ou para julgar o outro? Ou para parecer? Ou para eu me sentir mais santo? Só para inflar mais meu ego? Então, repito, o que importa não é quantos mandamentos isoladamente nós cumprimos, mas como e em qual espírito nós cumprimos. O presbítero Brendo lembrou aí muito bem. Então, esse irmão que citou aí que ele é 99% santo, ele tem que aprender mais um pouquinho com Baal Shem Tov, tem que aprender muito mais com Yeshua HaMashiach.